Reflexão do dia 6 de dezembro de 2024, primeira semana do Advento, sexta-feira, cor litúrgica, roxo. Santo do dia, São Nicolau de Mira, o padroeiro dos marinheiros, também aquele que criou o mito do Papai Noel, né? São Nicolau de Mira nasceu no ano 275, em Pátara, cidade marítima de Lícia, na Turquia meridional. Seus pais eram ricos e possuíam uma grande e profunda vida de oração. Ainda muito jovem, tornou-se órfão. Recordando a passagem do jovem rico, Nicolau é conhecido principalmente para com os pobres, e já que, ao receber por herança uma grande quantia de dinheiro, livremente partilhou com os necessitados e pobres o que possuía o que herdara. São Nicolau de Mira salvou jovens e criou o mito do Papai Noel. São Nicolau, o modelo do Papai Noel, exemplo de bondade paterna, assim como o Pai Celeste, enriquecei os homens com os dons da mesma paternidade. Dai às famílias as graças da bondade e as virtudes para educar os seus filhos. Amém. São Nicolau de Mira, rogai por nós. Na primeira leitura de hoje, continuamos o estudo em Isaías, que fala da primeira vinda do Senhor, dos fim dos tempos, dos últimos dias. Então, assim, o texto de hoje nos traz esta profecia sobre Jesus. Assim fala o Senhor. Dentro de pouco tempo, não se transformará o Líbano em jardim? E não poderá o jardim tornar-se floresta? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e os olhos dos cegos verão, no meio das trevas e das sombras. Eu lembro que alguns discípulos de João Batista procuraram Jesus. João Batista ainda estava preso, né? Então procuraram Jesus para perguntar: Tu és mesmo o Messias? E Jesus respondeu àqueles discípulos: Vai e falai para João Batista que os cegos estão vendo, que os mudos estão falando, que os coxos estão andando. Então, ele citava exatamente Isaías 29 como resposta de que ele era o Messias. Porque naqueles dias os surdos ouvirão a palavra do livro e os olhos dos cegos verão em meio às trevas das sombras. Os humildes aumentarão sua alegria no Senhor e os mais pobres dos homens se rejubilarão, né, no Santo de Israel. Fracassou o prepotente, desapareceu o trapaceiro e sucumbiram a todos os malfeitores precoces, os que faziam os outros pecar por palavra e armavam ciladas ao juiz à porta da cidade e atacavam o justo com palavras falsas. Isto diz o Senhor à casa de Jacó. Isso diz o Senhor à casa de Jacó. Ele libertou Abraão. Agora Jacó não mais terá que envergonhar-se, nem seu rosto terá que enrubescer. Quando completaram as obras de minhas mãos, hão de honrar o meu nome no meio do povo. Honrarão o santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. Os homens de espírito inconstante conseguirão sabedoria, e os maldizentes concordarão em aprender. Palavra do Senhor, graças a Deus. Tudo isso aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus. O mundo então se transforma, um, tem-se um novo equilíbrio mundial a partir de Jesus e depois da sua morte e ressurreição. Estamos agora aguardando, né, nesse tempo, no fim dos tempos, a segunda vinda do Senhor Jesus. Que o nosso coração esteja preparado, que os nossos olhos possam ver, né, que os nossos ouvidos ouçam e que o nosso entendimento entenda a palavra do Senhor.
a mensagem central da igreja, que em nome de Jesus nos traz essa profecia, guarda todas as profecias e nos leva ao caminho da salvação. E que muito mais outros sacerdotes, como São Nicolau de Mira, possam então nos levar a conhecer o caminho da salvação, aquele que criou o mito do Papai Noel, porque ele também personificou a graça de Deus, né? Ele que olhou para os humildes, ele que olhou para os pobres, ele que olhou para os perseguidos, um grande sacerdote que nos traz a realidade de uma grande igreja, que a nossa igreja possa ser como este, entre aspas, Papai Noel, nos mostrando o caminho da salvação. Amém. O responsório de hoje é o Salmo 26. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é a minha luz e salvação. De quem terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante a quem eu temerei? No tempo do Natal, é comum as cidades, as casas se iluminarem. Por que que as pessoas colocam aquele pisca-pisca? Por que que as pessoas iluminam a sua casa? Para lembrar que Jesus é a nossa luz, a nossa salvação. Então, nesse tempo de um advento, a luz é usado como símbolo de que é o Cristo que chega, é o Cristo que se aproxima, nos trazendo a luz da salvação. Então, no Salmo 26, nós temos toda essa eh, esse fato que recorre à necessidade de evidenciarmos a luz. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é nossa luz e nossa salvação. Amém. Evangelho em Mateus capítulo 9, de 27 a 31. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Me parece que, como para justificar Isaías 29, nós estamos diante agora de dois cegos que clamam a Jesus, filho de Davi, tenha piedade de nós, cura-nos de nossa cegueira. Então, neste milagre de hoje, o Senhor Jesus cura os dois cegos. E será que nós também estamos conseguindo, diante da nossa cegueira social, da nossa surdez social, enxergar Jesus, ouvir Jesus? Há tempo na nossa vida, nós estamos conseguindo clamar ao Filho de Davi para que nos liberte? Experienciarmos os milagres na nossa vida, na nossa fé, como anda? Vamos ao texto. Naquele tempo, partindo Jesus, partindo Jesus, dois cegos o seguiram gritando: Tem piedade de nós, filho de Davi. Quando Jesus entrou em casa, os cegos se aproximaram dele. Então Jesus perguntou-lhes: Vós acreditais que eu posso fazer isso? Eles responderam: Sim, Senhor, nós acreditamos. Então Jesus tocou nos olhos deles, dizendo: Faça-se conforme a vossa fé. Faça-se conforme a vossa fé. Tá vendo? Faça-se conforme a vossa fé. E os olhos deles se abriram. Jesus os advertiu severamente: Tomai cuidado para que ninguém fique sabendo. Ah, mas eles, cheios de graça, no poder do Espírito Santo, na unção, né? Eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região, na alegria de ter sido tocado pelo Deus, pelo Filho de Davi, pelo Messias, pelo Filho do Homem, que tocou em seus olhos e os olhos abriram. Deixa Jesus tocar em seu coração, né? Com um pouquinho de fé que lhe resta, Jesus, filho de Davi, transforma a minha vida, transforma a minha casa. Dai-me, Senhor, o sentido da salvação. Dai-me, Senhor, um coração firme, fortaleza para superar as dificuldades. Dai-me, Senhor, toda a condição para que eu possa te honrar em meio às minhas dificuldades. Jesus, filho de Davi, que eu veja, né? Que a minha fé seja aumentada, que eu possa ouvir,
que eu possa testemunhar Jesus diante deste mundo que quer silenciar, até o Papai Noel que agora querem silenciar, mas eles saíram e espalharam a sua fama por toda aquela região. Então, que eu possa espalhar a fama do Senhor também na transformação do milagre que hoje eu clamo ao Jesus, filho de Davi. Clame agora, Senhor, com a sua fé, para você, pelos seus, para que o Senhor se manifeste em poder e honra e glória. Isso tudo pedimos a Deus em nome de Jesus. Amém. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Dentro do nosso projeto, a Reflexão do Dia é um programa com este objetivo, de estudar a palavra que compõe a liturgia diária. Seja você também um anunciador da Boa Nova, divulgando em suas redes sociais este estudo, esta pregação, esse ensino, para que mais corações possam, de forma ousada, gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de nós, que eu veja, que eu ouça, que eu sinta, que eu entenda e que eu possa perseverar na minha fé até a sua volta gloriosa. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.